Falar em Valença é falar da força do trabalho e da dedicação de Jorge Mendes e da sua equipa. Entre as suas muralhas encontramos muitos turistas e uma cidade que tinha tudo para estar esquecida, mas não está. Quem é então o Jorge Mendes? Bem, apresenta-se como um cidadão que nasceu na Sertã em 1965 e que está em Valença há 20 anos, que atualmente é Presidente da Câmara há 10 anos, e é um cidadão atento àquilo que nos rodeia e tem procurado sempre encontrar as melhores respostas para os problemas, mas sobretudo para as necessidades que são previsíveis para o futuro. Questões de família, exatamente, a minha esposa é de Valença, eu estava em Lisboa há quase 20 anos e houve uma altura que tínhamos que repensar a vida, sobretudo quando nasceu a segunda filha. Portanto, e em 96 decidimos que em 98 viríamos para a terra natal de um dos membros da família e rapidamente fui acolhido como um de nós, digamos, dos valencianos. E realmente depois, passado 10 anos, fui eleito Presidente de Câmara, o que não é muito natural, sobretudo alguém que vem de fora, e não sendo médico, isso foi eleito Presidente de Câmara. Todos os votos contam e o Jorge sentiu isso na pele em 2009. Mais do que isso, tem a noção de que a proximidade com os cidadãos não pode ser feita só com presenças esporádicas. Há um trabalho de credibilização que precisa de ser feito. E nós, até às 8 horas de domingo, todos os votos contam. E por isso, um dos enfoques desde a primeira hora foi que as pessoas fossem votar. Eu nunca pedi diretamente o voto em mim, digamos assim. Claro que quando sobe ao palanque, quer que votem na nossa equipa, no nosso projeto e na liderança. Mas na primeira eleição, o desafio foi: vão votar. Vão votar. Vejam os programas, vejam as equipas e decidam. Eu estou confiante que nos vão escolher a nós, mas vocês é que vão decidir. Porque, infelizmente, os políticos nem sempre estão ao nível da responsabilidade que têm. Neste caso, de ser um bom exemplo, de boas práticas e, sobretudo, também de proximidade com as pessoas. A proximidade não é só na altura das campanhas eleitorais. E alguns políticos só estão no terreno na altura das campanhas eleitorais. Se nós queremos credibilizar a política e os políticos, temos que, ao longo dos mandatos, quer na Câmara Municipal, quer como deputado, ter maior proximidade com os cidadãos. E ter maior proximidade, da minha perspectiva, não é só vir às procissões e romarias, não. É vir à região, reunir com os autarcas, reunir com os empresários, reunir com as IPSS, uma vez por mês, 2 em 2 meses, fazer esse trabalho de aproximação e de credibilização da política. E creio que o facto de o nosso líder ter apresentado caras novas é um bom exemplo daquilo que se pode fazer. Porque muitas vezes nós somos muito bons no diagnóstico, todos nós sentimos que existe um certo divórcio entre os políticos, a política e os cidadãos, mas depois, quando chegamos à ação, ficamos nas intenções. Eu creio que a decisão do Dr. Rui Rio e, neste caso, a seleção dos cabeças de lista, é um bom exemplo de como fazer melhor, ou como dar o seu contributo, neste caso o PSD, para aproximar os cidadãos da política e a sua credibilização. Muitas vezes a vida de um político é feita de ausências no seio familiar. Isso ainda é mais verdade para um deputado do Círculo Eleitoral de Viana do Castelo. As famílias dos políticos são muitas vezes esquecidas. Se falar com os meus colegas que estão na política há mais anos ou que já estiveram, é algo sobre o qual temos que começar a falar mais e a proteger mais, porque realmente as famílias ficam muitas vezes em segundo plano. A esposa, os filhos e as filhas, muitas vezes têm o apoio das nossas horas mortas da política, não é? E muitas vezes quando chegamos a casa já estamos cansados e nem sempre, e eu tenho noção disso, lhes damos a atenção que eles merecem. Tentamos compensar com outras soluções, às vezes uns jantares mais românticos, menos românticos, não é? Mas as famílias são fundamentais para a nossa estabilidade emocional dos políticos, para que depois possamos trabalhar bem, em harmonia com os outros também. E muitas vezes, acho que até hoje nunca se fez justiça às mulheres e aos homens dos políticos, porque eles são uma retaguarda importantíssima para a nossa vida. Não é só a distância física de Lisboa.
porque até essa pode ser colmatada com uma viagem de carro de 4 horas. As decisões políticas de quem está sentado num gabinete na capital pecam muitas vezes pela distância dos problemas. Nem sempre os autarcas, independentemente dos partidos, são tratados com aquela equidade face ao resto do sistema político como deviam ser tratados. Ainda muitas vezes são vistos por Lisboa como figuras de segundo plano, mas são eles que resolvem. Não é? Mas quando os governos querem resolver problemas sociais, quando foi dos anos difíceis da Troika, ou agora que é preciso relançar os investimentos para a economia dinamizar mais, são os autarcas. Neste momento, os únicos investimentos que estão no terreno do Estado são das autarquias. Não conheço nenhum investimento grandioso do Governo. Aliás, os membros do Governo andam aí a inaugurar obras dos municípios. Estão aí todos uma folia. E, portanto, eu creio que nessa matéria devíamos também ter aqui maior maturidade política e isso depois reflete-se nas verbas que são adstritas aos municípios. No cômputo geral da receita do Estado e da despesa do Estado, os municípios, face aos outros órgãos de poder, ficam muito aquém daquilo que depois executam no terreno, contrariamente àquilo que se passa no resto da Europa. E por isso nós precisávamos ter maior proximidade, não é para a reunião, para o telefonema, não. Temos um conjunto de problemas no município ou na região e muitas vezes precisamos de interlocutores que estão para além só do Ministro ou do Secretário de Estado. Às vezes precisamos fazer reuniões até multissetoriais com vários membros do Governo e definimos um pacote de medidas para esta região. E depois elas serão executadas pelo Estado Central, pelos municípios. E eu creio que tem faltado isso. Mais do que uma voz de Viana, o Jorge está preparado para ser uma voz do Minho no Parlamento. Temos aqui duas áreas que são prioritárias. Uma é dos grandes investimentos. Nós, acima Alto Minho, os 10 municípios, têm tido uma atitude muito concertada nos investimentos prioritários. Por exemplo, no caso da rodovia, nós sempre defendemos que a primeira prioridade era a ligação de Paredes de Coura à A3. E todos nós prescindimos de reivindicações em prol do colega de Coura. Portanto, a famosa ligação a Coura, que já devia estar no terreno, mas ainda continua no papel, também é resultado do trabalho de todos e do Jorge Mendes, que sempre lutámos por uma ligação a Coura. A modernização do Porto Mar, a modernização da linha do Minho foram reivindicações primeiro dos autarcas do Alto Minho. Se nós temos hoje uma região muito competitiva, que atrai muito investimento estrangeiro, depois temos que ter infraestruturas à altura. Repara, há um desinvestimento total na rodovia, nas estradas nacionais. Elas estão, a Estrada Nacional 13, a 101, a 201, já deviam estar qualificadas há 2 anos e elas estão em péssimo estado. São eixos transversais de ligação das sedes de concelho, quer a Viana ao Porto, mas também à Galiza. Nós não podemos esquecer, temos aqui os nossos amigos galegos, são fundamentais para as dinâmicas, para a criação de riqueza, para o turismo, para todas as áreas económicas e sociais da nossa região e temos que também dar uma atenção redobrada aqui à nossa vizinha Galiza. E aí estamos a falar da cooperação transfronteiriça. E a cooperação transfronteiriça não pode ser o parente pobre da cooperação europeia. A União Europeia tem linhas muito claras para as zonas de fronteira, mas quando chegamos à repartição do bolo para a cooperação, só 20% das verbas da cooperação transfronteiriça é que fica nos municípios da corda da fronteira. E nós temos que acabar com isso. Temos vindo ano após ano a alertar o Governo, os governos, a União Europeia. Por isso criámos um EECT, um Agrupamento Europeu de Cooperação Transfronteiriça, que realiza Norte de Portugal. Agora criámos um só aqui da linha do Minho, que é o EECT do Rio Minho, exatamente para institucionalmente termos outra força. E temos que fazê-lo sempre a 10. O ECT do Rominho é dos 10, embora os colegas de Ponte Lima, dos Arcos e da Barca estejam no Lima, mas não, fazem parte do mesmo ECT. O objetivo é termos aqui, do ponto de vista institucional, conjunto, temos uma voz forte, quer junto do Governo, quer junto da União Europeia. Claro que os deputados eleitos por este círculo, quer para esta zona de fronteira, como para toda a fronteira portuguesa, têm aqui uma palavra importante a dizer na defesa, exatamente, do reforço dos laços institucionais de cooperação, mas também das verbas alocadas a esta região. Apesar da escolha difícil, demos a escolher arroz de lapreia ou bacalhau à minhota. São 2 pratos, são 2 ícones da nossa gastronomia do Alto Minho. Se perguntar a um espanhol ou um galego, se perguntar vai jantar a Valença ou ao Alto Minho e o que é que vai comer, ele vai lhe dizer bacalhau.
bacalhau. Aliás, os espanhóis adoram o nosso bacalhau e por muito que se tente, muitas vezes, vender outros pratos, realmente o bacalhau é a preferência número 1 dos nossos vizinhos espanhóis. Ainda bem que o é, porque eles também não sabem cozinhar muito bem, mas pronto, mas sobretudo o nosso bacalhau é de qualidade e é muito bem confeccionado, com mãos sábias de homens e mulheres com saberes ancestrais. Depois a lampreia é um prato típico do Alto Minho, aqui do nosso Rio Minho, que é confeccionada na região, em Lisboa, é muito apreciada, em Madrid, mas é um prato sazonal. Mas para os bons garfos da lampreia, realmente um arroz de lampreia à hora do almoço com um bom vinho verde vai sempre bem tão bem. E também estou convencido que nos próximos anos em Lisboa iremos ter umas degustações de lampreia do Alto Minho, levadas por o candidato, o cabeça de lista do PSD, mas também, com certeza, que os meus colegas dos outros partidos também abraçarão essa causa.